Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Daniel Favoreto, para mais um vídeo, dessa vez para uma pergunta teológica. O que é justificação? Essa é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Na verdade, podemos dizer que entender a justificação é entender o próprio coração do Evangelho. Justificação é o ato de Deus pelo qual ele declara o pecador justo, não com base nas obras, méritos ou virtudes humanas, mas unicamente com base na obra perfeita de Cristo. Em outras palavras, o pecador culpado diante de Deus é perdoado, aceito e considerado justo, porque Jesus morreu em seu lugar, pagou sua dívida e lhe concede a sua justiça, que é perfeita. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que diante de Deus ninguém pode se apresentar dizendo: Senhor, eu mereço a salvação. Nossas melhores obras não são suficientes para apagar nossa culpa. O problema do ser humano não é apenas falta de esforço, falta de religião, religiosidade ou falta de boas intenções. O problema é o pecado, que nos torna culpados diante de um Deus santo. Mas é exatamente nesse ponto que o evangelho brilha, porque são boas novas. Romanos 3 também diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Perceba essa palavra, gratuitamente, por graça em Cristo Jesus. A justificação não começa no mérito humano, mas na misericórdia divina. Foi essa verdade que ganhou grande destaque na Reforma Protestante no século XVI. Martim Lutero, antes de compreender essa doutrina, vivia profundamente angustiado. Ele sabia que Deus era santo e justo, mas não encontrava paz, tentando alcançar essa justiça por seus próprios esforços. Como monge, ele se dedicava à oração, confissão, penitência e disciplina religiosa, mas seu coração continuava inquieto. Ao estudar as Escrituras, especialmente Romanos 1:17, onde Paulo diz que o justo viverá pela fé, Lutero começou a compreender que a justiça de Deus revelada no Evangelho não era apenas a justiça pela qual Deus condena o pecador, mas também a justiça que Deus concede ao pecador pela fé em Cristo. Essa redescoberta mudou sua vida e se tornou uma das grandes bandeiras da reforma, ou a maior bandeira da reforma. O pecador é justificado somente pela fé, somente pela graça e somente em Cristo. Aqui está uma diferença importante entre a visão católica romana e a visão protestante. Na compreensão católica, a justificação envolve uma transformação interior pela graça recebida e fortalecida por meio dos sacramentos, de modo que a pessoa vai sendo tornada justa ao longo do processo. É uma justiça infusa nessa visão. Fé, obras, amor e cooperação humana fazem parte desse caminho de justificação, é um processo. Já na compreensão protestante, a justificação é, antes de tudo, uma declaração legal de Deus. Deus declara o pecador justo por causa de Cristo. A justiça que nos salva não é uma justiça produzida dentro de nós, mas a justiça de Cristo creditada a nós. Não somos aceitos porque nos tornamos bons o suficiente, mas porque Cristo foi perfeito, é perfeito em nosso lugar. Isso
não significa que as boas obras não importam. Elas importam muito, mas elas não são a causa da nossa justificação. Elas são o fruto de uma fé verdadeira. Efésios 2, 8 e 9 diz que somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, de nós, no caso, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas logo em seguida, no versículo 10, Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para viver uma vida de boas obras. Por isso, quando Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando o resultado glorioso dessa doutrina. Paz com Deus, reconciliação. O cristão não vive tentando comprar o favor de Deus, ele descansa na obra consumada de Cristo e perfeita. E talvez uma das passagens mais fortes sobre isso esteja em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a grande troca do Evangelho. Cristo tomou sobre si a nossa culpa e nós recebemos pela fé a sua justiça. Justificação, então, é Deus olhando para o pecador unido a Cristo e declarando: você está perdoado, você foi aceito, sua culpa foi removida, a justiça do meu filho está sobre você. Essa doutrina humilha o orgulho humano porque tira de nós qualquer mérito, mas ao mesmo tempo consola profundamente o coração, porque nos mostra que nossa salvação não depende da força da nossa performance espiritual, mas da perfeição da obra de Cristo. Por isso, a justificação não é uma ideia fria ou apenas um debate teológico da reforma. Ela é uma verdade viva, pastoral e profundamente consoladora. Quando o acusador aponta para os nossos pecados, o Evangelho, essas boas novas de Cristo, aponta para Cristo. Quando a consciência nos acusa, a cruz responde. Quando nos sentimos indignos, a justificação nos lembra. A nossa esperança nunca esteve em nossa própria justiça, mas na justiça perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. O culpado é declarado justo, não porque merece, mas porque Cristo morreu e ressuscitou e salva perfeitamente todos os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo teológico, doutrinário, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.